Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Hidros Meio Ambiente. Hoje daremos continuidade à série sobre tratamento de água, enfocando os sistemas de abastecimento de água e dentro dos mesmos os sistemas de adução e subadução. Além disso, conectando com vídeos anteriores, falaremos sobre estações elevatórias, que são fundamentais para os sistemas de subadução e adução, também para outras partes do sistema de abastecimento de água. Acompanhe comigo até o final esse interessante estudo, para o qual nós desenvolvemos, mais uma vez, uma apresentação explicando muitos detalhes importantes a respeito do tema. Vamos dar continuidade, então, à série de tratamento de água, com análise dos sistemas de abastecimento de água sob o aspecto dos seus sistemas de adução com as suas respectivas estações elevatórias. As estações elevatórias fazem parte dos sistemas de adução e nós veremos, já complementando vídeos anteriores, nós veremos então a sua função relacionada com esses sistemas. Os órgãos constitutivos de um sistema de abastecimento urbano de água, que são aqui referenciados, são a captação, nós já vimos isso em vídeo anterior, a adução, que estudaremos hoje, o recalque, tratamento, a reservação e a distribuição. Os números que nós colocamos aqui entre colchetes referenciam as obras literárias, têm as referências bibliográficas, as quais usamos para o desenvolvimento desse estudo aqui e produção desse vídeo. Resumidamente, então, o autor Azevedo Neto, que é uma referência na área da hidráulica e também produziu várias obras, entre elas o famoso Manual de Hidráulica com volumes 1 e 2, ele referencia então estas partes como sendo então os órgãos constitutivos de um sistema de abastecimento de água, sendo que a adução é definida de maneira simplificada como o transporte de água do manancial ao tratamento e também ou ainda da água tratada ao sistema de distribuição. Portanto, a adução tem duas partes. Uma parte que vai do manancial, onde existe a captação, até o tratamento, e do tratamento então para o sistema de distribuição. As linhas adutoras são as canalizações principais destinadas a conduzir então a água entre as unidades de um sistema público de abastecimento, que, por sua vez, antecedem a rede de distribuição, interligando, então, em primeiro lugar, a captação e a tomada de água, a estação de tratamento de água, ou estações, porque nós podemos ter mais de uma, e depois esta aos reservatórios de um mesmo sistema. As tubulações de adução, então, são aquelas que são usadas para a condução da água do ponto de captação até a ETA, estação de tratamento de água, e depois da ETA até os reservatórios de distribuição, e detalhe, sem a existência de derivações para alimentar por sua vez as canalizações das ruas e dos ramais prediais das edificações. E é isso que nós vemos aqui. Aqui nós temos o curso d'água, do qual a água então é captada, é tomada, ela é elevada até a estação ou através de uma estação elevatória de água bruta, através de uma adutora de água bruta, até a estação de tratamento de água. Depois da estação de tratamento de água, nós temos uma adutora que é chamada não mais de água bruta, mas de água tratada, porque nós já temos o tratamento realizado. Por sua vez, essa água tratada é conduzida ao sistema de reservatórios e através de outras adutoras de água tratada, então a água é conduzida para o consumo nas cidades ou nos aglomerados, que podem não ser exatamente as cidades, aglomerados menores. Isso aqui então resume o sistema de adução na sua parte física, na sua infraestrutura. As derivações que porventura existam de uma linha adutora, que não são aquelas do extremo da rede, que vão conduzir diretamente para as residências, mas essas derivações que são destinadas a conduzir a água até outros pontos do sistema, constituindo canalizações secundárias, são chamadas de subadutoras. Também são denominadas subadutoras as canalizações que conduzem água de um reservatório de distribuição para outro, conforme nós vemos aqui. Nós temos um sistema de reservatório e temos mais de um reservatório normalmente, então as canalizações que conduzem de reservatório para reservatório são chamadas de subadutoras.
É necessário ressaltar que demanda-se uma análise criteriosa do traçado do sistema de adução, tanto em planta como em perfil, para que se verifique a correta colocação dos órgãos acessórios, entre eles as válvulas de parada, as válvulas de descarga e também as ventosas, que são aquelas válvulas colocadas em pontos elevados da rede, onde há perigo de que o ar impeça o fluxo normal da água dentro das tubulações, assim como também a instalação de ancoragens nos pontos onde ocorrem esforços que possam causar o deslocamento das peças, como por exemplo as curvas. As ancoragens, nós já vimos isso em outros estudos, outros vídeos, são os pontos de fixação das canalizações para que elas não possam sofrer movimentação. Isso incluindo, por exemplo, as curvas. Bem, nós vamos então agora classificar os sistemas de adução ou os componentes do sistema de adução em função, primeiramente, da natureza da água conduzida. Então, as linhas adutoras e subadutoras podem ser chamadas de linhas de água bruta. Nós vimos no esquema anterior, que são as linhas que transportam a água da captação até a estação de tratamento de água, as ETAs, e as linhas de água tratada, que transportam a água após a ETA, a água já tratada, até os reservatórios, até o sistema de distribuição. É isso que vemos aqui em outro esquema do tratamento de água, da adução, onde nós temos a captação, a estação elevatória, que eleva a água até a estação de tratamento de água, e depois o sistema de adução da água tratada. Aqui a adução da água bruta em primeiro lugar, depois da ETA, a adução da água tratada, até o sistema de reservação e o sistema de distribuição, que é a rede de distribuição, que leva então a água tratada até as casas, até as edificações. Não só as casas, mas os edifícios. Então esta é a posição da adutora ou das adutoras dentro do sistema de abastecimento de água. Além do critério de classificação do tipo de água que é conduzida, nós temos ainda que considerar a energia utilizada para a movimentação da água. Sendo assim, as linhas adutoras e subadutoras podem ser classificadas como as adutoras por gravidade em conduto livre, ou seja, nós não temos pressurização, não temos motobomba, não temos canalização forçada. Nós temos ainda as adutoras por gravidade, mas em conduto forçado, as adutoras exclusivamente por recalque e as adutoras mistas, onde nós temos sistemas por gravidade e sistemas por recalque também, tanto um como o outro. Considerando-se ainda a energia utilizada para a movimentação da água, as linhas adutoras e subadutoras podem ser, nós vamos agora detalhar cada uma daquelas que nós vimos no slide anterior. Primeira delas, adutora por gravidade em conduto livre, em que a água escoa sempre em declive, mantendo uma superfície livre sob o efeito da pressão atmosférica. Os condutos, nesse caso, podem ser abertos ou fechados, não funcionando com seção plena, ou seja, totalmente cheios, normalmente 50% da sua seção. Então, essa é a adutora por gravidade em conduto livre. E é isso que vemos nesse slide. Nós temos aqui uma caixa de passagem, a adutora por gravidade em conduto livre, que, como vimos aqui, é sempre em declive, é exatamente isso que nós vemos nessa ilustração. Uma outra caixa de passagem que conduz a um reservatório, e esse reservatório, então, nós vemos aqui a saída livre também, mantém um determinado nível de água para que possa então ser conduzida a água aos sistemas de distribuição. Então essa é a adutora por gravidade em conduto livre. Já a segunda que nós vimos no slide anterior é a adutora por gravidade em conduto forçado, onde então a pressão interna é permanentemente superior à pressão atmosférica, permitindo que a água mova-se quer em sentido descendente, ou seja, para baixo, quer em sentido ascendente, para cima, graças à existência de uma carga hidráulica. É o que nós vemos aqui. Do reservatório da estação de tratamento de água, ou seja, isso aqui é uma adutora de água tratada,
nós temos uma caixa intermediária que serve como caixa de passagem para um outro reservatório situado em nível inferior. Aqui então nós vemos a adutora por gravidade, mas em conduto forçado, porque ela está fechada e ela é submetida então a uma pressão maior do que a pressão atmosférica. E nós vemos então aqui a linha piezométrica, que é a linha de energia de condução dessa água de um reservatório, no caso o reservatório da ETA, até um outro reservatório, que é um reservatório de distribuição. O terceiro tipo de adutora é a adutora por recalque. Na situação de local da captação achar-se em nível inferior, que é quase sempre o que nós encontramos, não possibilitando a adução por gravidade, é necessário o emprego de equipamento de recalque, ou seja, nós vamos ver isso mais à frente, constituído do conjunto motobomba e acessórios, sendo que o sistema de adução é composto por condutos forçados. É o que nós vemos aqui nesta ilustração. Nós temos a estação elevatória, então, em um nível inferior, a adutora por recalque, ou seja, trabalha com motobomba e acessórios, pressurizada, até um outro reservatório. Então nós vemos que a linha piezométrica ela é elevada em função do recalque, ela é maior em relação à linha que nós teríamos, como por exemplo, neste sistema que é onde nós temos uma linha piezométrica contínua, descendente. A linha piezométrica é a linha de energia. A energia imprimida aqui para elevação dessa massa de água é bem maior do que a linha anterior, da ilustração anterior. Por quê? Porque nós temos então aqui a elevação pelo recalque, através do funcionamento de uma bomba, imprimindo uma energia extra para que possa então ser elevada essa água até um outro reservatório da estação elevatória, ou através da estação elevatória, através de uma adutora por recalque, até um outro reservatório situado em nível superior. E ainda nós temos a adutora mista, que é uma combinação das duas anteriores, parte por recalque, portanto, e parte por gravidade. Então é um sistema misto. Temos as duas situações. Quanto aos materiais normalmente empregados para a construção das linhas adutoras e subadutoras, esses materiais naturalmente variam conforme a época e o local. Então, num determinado momento, não podemos precisar aqui qual seria esse momento no tempo, nós poderíamos ter adutoras constituídas de PVC, o material de PVC, a tubulação, as tubulações de ferro fundido, normalmente são cimentados internamente, de aço soldado, de aço conjunta ponta e bolsa, conjunta travada, entre outros, de concreto armado, inteiramente de concreto armado, de fibra de vidro impregnado em resinas de poliéster e de polietileno. Esses são apenas alguns dos materiais e, como eu disse, eles podem variar conforme a época e o local, porque há uma constante busca de materiais, novos materiais, que possam, além de baratear, também transportar a água de maneira segura e adequada para o funcionamento dos sistemas de adução. Aqui nós temos um quadro comparativo de alguns tipos de material que nós já vimos no slide anterior para adutoras e as suas principais características. Começando pelo PVC, as principais características tanto positivas como negativas. Primeiro, o PVC como característica positiva, a longa durabilidade se não for exposto ao sol. Ele é o mais utilizado ainda como característica positiva em pequenas comunidades, se atender, é claro, às condições hidráulicas e de pressão. O baixo custo é outra vantagem, além da facilidade de assentamento e de conexão. Por outro lado, como características negativas principais, nós temos uma média e baixa resistência à pressão interna, menor, por exemplo, do que o ferro, uma moderada resistência a cargas externas e uma baixa resistência aos choques. As tubulações de PVC não suportam grandes choques, ou choques de média intensidade. Já o ferro fundido, para todos os diâmetros, ele é necessariamente ou deve ser cimentado internamente. Como características positivas, nós temos uma elevada resistência a pressões internas, diferente então do PVC, que tem moderada resistência,
Uma elevada resistência a cargas externas, também é moderada resistência que é exercida no PVC, comparando-se. Tem uma moderada resistência a choques, maior do que a do PVC, uma longa durabilidade e uma facilidade também, assim como o PVC, de assentamento e de conexão. Já como características negativas principais, nós temos que o envelhecimento provoca incrustações que fazem com que haja uma diminuição da vazão de escoamento. Uma limitação do diâmetro comercial. Não existem muitos diâmetros comercialmente disponíveis para o uso desse tipo de material, que é o ferro fundido. O alto custo, diferente do PVC que tem baixo custo, e o peso elevado, que também é diferente do PVC, tem baixo peso. O aço. Nós temos o aço em diâmetros de 50 até 600 milímetros, com junta elástica e também cimentados internamente como ferro fundido. Com diâmetros acima de 600 milímetros, nós precisamos que ele seja soldado no local. Isso pode ser também uma desvantagem. Mas enfim, vamos analisar aqui primeiro as características positivas, as vantagens. Ele tem uma elevada resistência a pressões internas, assim como o ferro fundido, e diferentemente do PVC. Para maiores diâmetros, o preço se torna mais competitivo, pois as chapas são soldadas no local da obra. Então aqui nós temos uma vantagem nessa questão da solda local. Já como características negativas, desvantagens, ele tem uma baixa resistência à corrosão, tem uma baixa resistência a cargas externas e também a pressões internas negativas, ou seja, a formação de vácuo dentro da tubulação. Isso pode ser evitado, por exemplo, através do uso de válvulas ventosas. Tem um alto custo para pequenos diâmetros e ainda uma necessidade de maiores cuidados para tubulações aparentes, demandando pintura anticorrosiva na sua face externa. Já o concreto armado, nós temos que ele resiste a cargas externas elevadas, não resiste a pressões internas, ou seja, tem baixa ou nula resistência a pressões internas, e ele pode ser utilizado para adutoras com escoamento em canal ou com baixas pressões, através do uso de junta elástica, é lógico, mas com baixas pressões. Então essas são as vantagens do uso do concreto armado nas tubulações de adução e subadução. Já as desvantagens, características negativas principais: grande peso, com manuseio difícil e transporte oneroso, e ainda o uso limitado devido a não resistir a pressões internas. Quando há então as situações onde as pressões internas podem variar bastante, dependendo da linha de adução, dependendo do sistema onde essa linha está instalada. Então vemos aqui as principais vantagens e desvantagens de cada material: PVC, ferro fundido, aço e concreto armado. Vamos falar agora das estações elevatórias, que são utilizadas associadas ao sistema ou dentro dos sistemas de adução e subadução. As estações elevatórias, nós já vimos isso em outro vídeo também, já falamos a respeito delas, mas de uma maneira mais geral, aqui nós estamos especificando dentro dos sistemas de adução e subadução. O que são então elas? São instalações de bombeamento destinadas a transportar água a pontos mais distantes ou mais elevados, ou ambos, ou para aumentar a vazão das linhas adutoras também. Temos aqui uma figura e nós vamos agora detalhar essa figura, como já fizemos em um outro vídeo. Aqui nós vemos uma instalação típica de bombeamento, que é uma estação elevatória, porque ela cumpre a função de elevar a água, como nós vimos aqui, para pontos mais distantes ou mais elevados, ou ambas as condições juntas. Então vemos aqui a válvula de pé com reservatório de sucção ou poço de sucção, onde essa válvula de pé ela tem um crivo e ela controla o escoamento, fazendo com que a água que está na tubulação não seja esvaziada quando dá parada de funcionamento da motobomba. A válvula de pé, então, o crivo na válvula de pé, acoplado à válvula de pé, serve para que não haja a passagem de materiais estranhos e que provocariam problema no escoamento da água. Por exemplo, folhas, por exemplo, galhos,
por exemplo, pequenos animais que podem estar presentes nesse local aqui no reservatório de sucção. Aqui na continuidade nós temos um cotovelo de 90 graus que muda a direção do escoamento. Vemos aqui que há um desnível na sucção que tem que ser considerado no cálculo dessa elevatória. Os suportes da tubulação, que são sistemas de ancoragem para estas tubulações. A tubulação em si, aqui nós temos ainda uma válvula gaveta que é instalada para que possa ser controlado de maneira bem precisa a vazão de escoamento da água dentro desse sistema. Aqui a motobomba, nós temos um motor e a bomba aqui acoplada com uma válvula de retenção após a bomba e uma válvula gaveta. A válvula de retenção tem a função também de evitar que a água seja escoada, haja um esvaziamento da tubulação. Aqui uma outra válvula gaveta que também permite o controle da vazão e a regulagem da vazão, assim como antes na tubulação de sucção, nós temos também uma válvula gaveta na tubulação de recalque, na linha de recalque. Outro cotovelo de 90 que muda a direção do escoamento, os suportes da tubulação e o reservatório de recalque que se situa num nível superior ao reservatório de sucção. As estações elevatórias são mais utilizadas nos sistemas de abastecimento de água para as seguintes finalidades: captar a água de superfície ou de um poço, recalcar a água a pontos distantes ou elevados, conforme já vimos, reforçar a capacidade de adução através da elevação da capacidade de adução, ou seja, aumento da vazão com o aumento do volume, dos volumes recalcados e, por consequência, de distribuição também. Algumas das desvantagens: elas elevam as despesas de operação devido aos gastos com energia, que nós não temos esses gastos quando o transporte da água é feito por gravidade. Uma maior vulnerabilidade a interrupções e falhas no fornecimento de energia. E ainda, quando há um problema de interrupção ou de falha no fornecimento de energia, as estações de elevatórios elas param de funcionar. E ainda uma exigência de operação e de manutenção especializadas, ou seja, mecânicos e pessoas especializadas, elevando ainda mais os custos com pessoal e equipamentos. Porém, nós temos a seguinte situação: dificilmente um sistema de abastecimento de água de médio e de grande porte poderá deixar de contar com uma ou mais estações elevatórias conforme o seu porte, conforme o seu tamanho. Os componentes de uma estação elevatória incluem a casa de bombas, as bombas em si mesmas de diversos tipos, os motores, as linhas de sucção, as linhas de recalque e o poço de sucção, conforme nós vimos também nos slides anteriores. E vemos também aqui nesse slide. Temos aqui um canal com seu nível de água, uma grade para retenção de materiais estranhos, esse é um canal aberto. Temos aqui uma comporta que controla também o acesso dessa água até o restante do sistema e também antes do sistema. O poço de sucção, aqui nós temos uma caixa desarenadora para remover, como diz o próprio nome, especialmente a areia presente na água, que pode ser conduzida para dentro da instalação, e isso é indesejado. Temos o tubo de sucção dentro do poço de sucção, com seus respectivos acessórios aqui, que são a válvula de pé e o crivo. Aqui todo o conjunto de adução. Temos uma redução excêntrica, que está conectada à bomba e ao seu motor, que aciona essa bomba. Aqui a válvula de gaveta, uma válvula de retenção. Aqui mais uma vez uma curva de 90 graus, que muda a direção do escoamento. E aqui a linha de recalque, então, que dá sequência a esse escoamento. Aqui nós temos então a visualização do conjunto motobomba e a casa de bombas, que é uma obra civil que protege toda essa instalação. E nós não vemos aqui, mas nós temos painéis, nós temos uma série de outros elementos que são colocados aqui dentro da casa de bombas, painéis elétricos, por exemplo. A bibliografia, então, professores Azevedo Neto e Álvares, no Manual de Hidráulica, da 7ª edição. Também os autores Barros, Chernysharo, Heller e von Sperling. O autor Tsutia, no livro Abastecimento de Água. E a autora Silva,
Transporte de Fluidos, Rosineide Gomes da Silva, da Edufiscar. No final desse vídeo, eu agradeço a sua companhia conosco até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. Que você utilize, enfim, os recursos que o YouTube, essa plataforma, nos oferece para podermos ter o melhor proveito daquele conteúdo que nós, com tanto cuidado, com tanto carinho e com tanta seriedade, preparamos para você. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até os próximos vídeos.